Você. Então, boa noite a todas e todos. Eu sou Antônio aqui da Tapera. Obrigado pela presença aqui. É um prazer aí estar recebendo todo mundo. Agradecimento especial aí para o colega, amigo Lucas. Obrigado, Lucas, por trazer o lançamento para cá. A gente está muito feliz aqui em receber também vários amigos aí presentes aqui. E parabéns aí por mais essa nova obra aí. E bom debate aí. Boa noite a todo mundo, obrigado pela presença, obrigado, Antônio. A Tapera sempre me acolheu muito bem e é sempre uma honra estar aqui nesse espaço maravilhoso no centro de São Paulo, um espaço que movimenta muito a cultura daqui do centro, um espaço que não cobra para receber os eventos, é um espaço que está aqui pela paixão do Antônio. E é uma paixão que eu adoro dividir, que é essa paixão pela cultura, uma paixão pelo centro, uma paixão pela resistência. Infelizmente, a gente tem que recorrer a alguns expedientes de resistência, porque os tempos não andam fáceis. E, pegando essa deixa dos tempos que não andam fáceis, eu quero lembrar de uma mensagem que eu recebi hoje cedo do Marcelo Maluf, autor também da Reformatório, que ele teve um problema de saúde e não pôde vir, mas ele comentou que nessa época que a gente está, lançar um livro já é um ato de resistência, no momento em que a cultura está sendo vilipendiada, no momento em que todas as manifestações culturais elas estão sendo consideradas inimigas do Estado, só o fato de publicar uma obra já é um ato de resistência, e eu estou muito feliz de estar dividindo esse ato com vocês essa noite. A conversa vai ser uma conversa bem informal mesmo, uma conversa de 3 amigos com um público de amigos. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que foi a leitura que o André e a Cris fizeram do meu livro, e eu fiquei muito contente em ouvi-los já falar um pouquinho do que eles gostaram. E eu estou muito, muito feliz de estar com eles aqui. Tanto o André quanto a Cris. O André na estreia da ficção com Paralisia, a Cris tem obras anteriores a Reformatório, de HQ. Você tem livro também, livro só HQ. E com a Reformatória ela tem o Roteiros para a Vida Curta e o 8 do 7, que são livros excelentes, tanto os dois da Cris pelo Reformatório quanto o do André. A gente está aqui numa chapa pura do Reformatório para conversar nesse lançamento, e aproveito para agradecer a acolhida mais uma vez na minha segunda obra pela editora, pelo Marcelo Nocelli, meu editor, e agradecer os meus companheiros de revista Lavoura, o André Balbo e o Arthur Longovi, que foram essenciais para a edição da obra, não só para a edição, mas para o momento anterior, onde eu estava fazendo a minha última escrita, a última demão da obra, digamos assim. E eu apanhei muito deles, então se ele ficou redondinho o livro é graças a ele, o que não deu para consertar é cagada minha. E é isso, vamos conversar um pouquinho. Boa noite para quem está chegando. Bom, aliás, eu quero agradecer muito vocês de estarem aqui depois dessa chuva que deixou muita gente ilhada, deixou muita gente sem conseguir. Se vocês estão aqui, eu fico muito lisonjeado com a chuva não ter afastado vocês. O André e a Cris, eles fizeram uma leitura do meu livro, cada um, por já conhecê-los pessoalmente, por já conhecê-los intelectualmente, eu sabia mais ou menos para que lado que cada um puxaria. E a Cris, ela puxou para um lado que, nessas conversas que a gente teve de preparação para essa mesa, eu chamei de um lado psicológico, mas não é necessariamente psicológico no sentido de formação de personagem. É em criação de ambientação, ela foi uma leitura dos detalhes, de olhar para um puxar de pino de uma porta e ver muitos significados aí. Enquanto o André ele fez uma leitura expansiva, uma leitura que do micro ele chega no global, não pelo significado dela, mas pelo simbolismo e pela representatividade no contexto geral. Ele me disse que viu muitos Brasis em cada um dos contos, e eu estou muito curioso para ver ele expandir um pouco mais essa ideia. Mas vamos começar com esse aspecto psicológico da Cris, porque
acho que é uma boa forma de começar. Só para dar uma situada, são 10 contos, e não são contos longos, o primeiro é um pouco maior do que os outros, e é isso, só para vocês saberem que se trata de um livro de contos, e que a temática deles, que está na folha de rosto, ou do falso rosto, não lembro, é manipulações, porque esse que é o fio condutor da obra. É a questão de, em cada um deles, e depois no macro da obra em geral, tem sempre um jogo de manipulação de ou personagens entre eles, ou o narrador, enfim. O lance é a manipulação. Mas vamos lá, Cris, o que você gostaria de falar? Bom, boa noite a todo mundo. Eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite também, Lucas, e eu estou super feliz de estar aqui também com o André, porque eu, como escritora, me vejo parte de uma cena hoje, né? Eu não me vejo sozinha, então é muito legal estar junto de vocês, produzindo e pensando, né, os nossos tempos hoje e refletindo nos nossos livros, assim como várias pessoas aqui da plateia também, enfim. Estou super feliz de estar aqui. O seu livro me trouxe muita informação, a ponto de eu falar, nossa, eu não sei nem o que eu vou falar. Eu estava meio, no começo estava meio, na primeira mensagem que eu te mandei, eu falei, faltam palavras, mas eu estou com tudo aqui dentro, né, efervescendo, assim. Primeiramente, começando também pelo primeiro conto, eu acho que o primeiro conto, ele foi muito bem escolhido, assim. Até eu queria saber mesmo se você já havia pensado, ou vocês, né, quando pensaram na edição, em já colocar esse conto como primeiro ou não, porque eu acho que, para mim, ele traz tudo que depois você vai ver em pinceladas no decorrer do livro. Eu acho que o primeiro conto, ele meio que apresenta, assim, de uma forma integral. Eu fiquei bem fascinada por esse texto, por vários aspectos. A questão da cidade como personagem que eu falei para você, isso eu senti muito, né, nesse conto, embora ele se passe no litoral, não é isso? Mas eu vi muito São Paulo, não adianta. Eu vi Rua Aurora, eu vi ali a Boca do Lixo, foi tudo que vinha assim à minha mente. Eu falava, esse desgraçado foi fazer pesquisa lá. Eu tenho certeza que ele foi, entendeu? Pesquisar ambientação e tal. Então, essa parte do ambiente, da questão da afetividade dos personagens, principalmente o Guilherme, é o pai, é isso? Estou confundindo. O Guilherme, ele é um personagem que, mesmo dentro daquela realidade, né, de toda aquela coisa difícil que a gente vê nele, aglutinada, ele tem, eu fiquei assim, é uma ternura que ele traz, impressionante. Eu fiquei assim com vontade, sabe, de adotar aquele personagem, de levar para minha casa. Então, eu achei que você dosou muito bem, mesmo no ambiente mais sórdido, que eu acho que também o André vai falar sobre isso, ou da luta mais sanguinária, você consegue ver uns traços de ternura que foram muito bem balanceados, não ficou nada caricato ou nada forçado. Eu gostei muito disso, isso me deixou apaixonada pelos personagens. Eu senti todos eles muito ricos nesse aspecto, que me fascinou bastante. A cidade como personagem também. E os elementos estéticos, que eu acho muito legal que um escritor, um homem, tenha esse olhar para certas coisas. Eu amei, você falou da porta, o pino da porta. Na hora que ele vai, não sei se ele vai levantar ou abaixar o pino para o filho, aquilo é tão maravilhoso, o quebra-sol, esses detalhes, o martini bianco. É maravilhoso isso, essas coisas bem, né, dos anos 70, dos anos 80. Eu fiz uma viagem no tempo. Depois eu quero falar outros aspectos, mas acho que eu já falei vários dos que me chamaram a atenção. Primeiro, nesse primeiro conto, assim. Aí a gente continua discutindo. Tem que apertar e segurar. Esse primeiro conto, ele já não tinha como não pensar o livro como ele sendo a inauguração mesmo, porque é isso que você disse, ele antecipa muito do que vai ter e ele se completa com a informação que tem nele, se completa com contos lá para frente. E essa questão de você falar que ele se passa no litoral, mas parece muito São Paulo, foi proposital. A criação dessa cidade é a cidade de São Paulo, só que eu fiz esse deslocamento de estar no litoral para que não seja, para que crie realmente essa questão, mas onde que é? Mas isso parece tão familiar, e é familiar como as cidades são familiares, e
toda essa questão. O trabalho de pesquisa é o trabalho de vivência, é onde eu vivo. Eu vivo na Boca do Lixo, eu vivo na Rua Aurora, eu vivo no centro de São Paulo. É um lugar que eu conheço pelo cheiro. Então foi tudo familiar, tudo aquilo. E começou, e não só o livro começa por esse conto, como o conto ele começa por uma frase que é uma frase que foi talvez a primeira de tudo que eu criei nesse livro. Eu sabia que ia começar por essa frase. O livro ele começa com 10 conto não faz diferença a ninguém, que foi uma frase inclusive que eu ouvi de um cara jogando. E é isso, para ele fazia pra caramba. E essa contradição que começa com o livro e que eu vou tentar domá-la ao longo da obra toda. E é isso, é uma relação, nesse primeiro conto, é uma relação conflituosa entre um pai e um filho. Vocês vão entendendo que o filho ele não está muito bem à vontade com o pai, tem alguma coisa errada aí, e essas coisas. Esse jogo de tentativa de convivência de pai e filho, um filho que acaba de atingir a maioridade, um pai que às vezes é mais filho do que o próprio filho e tá nesse jogo de desequilibrado, mas tentando achar um equilíbrio que seja um equilíbrio de ternura entre essas duas figuras. André, você tem alguma coisa a dizer especificamente sobre o primeiro conto? Se não for sobre isso, você pode também puxar uma sequência e falar sobre uma outra perspectiva. Olha, o Lucas, quando me convidou para falar no dia do lançamento, eu topei, e depois que eu topei, eu falei, puta merda, agora, e se eu não gostar do livro, né? Ou eu vou ter que matar uma tia, qualquer coisa assim, vou ter que dar uma desculpa, né? Mas como eu já tinha lido o livro anterior dele, Em Conflito com a Lei, eu achei que viria alguma coisa, no mínimo, boa, né? E, para minha surpresa, veio uma coisa muito boa. Mas eu não quero me deter a isso. O livro é bem escrito, o livro é isso, aquilo, outro. Não é isso que eu quero dizer. O que me chamou a atenção primeiro no livro foi esse subtítulo de manipulações. Eu entendi, depois de ter lido o livro, que havia ali uma manipulação, não exatamente de personagem, mas uma manipulação da linguagem. Porque, quando vocês lerem o livro, perceberão que o livro, cada conto abre-se com uma epígrafe, alguns até com mais de uma epígrafe, não é? E, de certo modo não, para mim, de uma forma bastante clara, as epígrafes não foram escolhidas por acaso, como um adorno, alguma coisa assim, da ordem do decorativo. É claro que ele abriu com porque conheço o Lucas um pouco, ele abriu com um epígrafe do célebre personagem Eduardo Marciano, do Encontro Marcado, né, do Sabino, que é um livro pelo qual, não sei, mas desde a minha geração e anterior à minha, quase que todo mundo passa por esse livro, né, curioso, que é um romance assim, de formação. Mas os demais, e, claro, o Lavoura Arcaica, que dá até título à revista que os meninos, quer dizer, é uma paixão, de fato. E uma influência, mas não foi uma influência esmagadora. Mas então, essas epígrafes do Borges, a epígrafe de um escritor Beat, é isso ou não? Tem não é Mayakovsky, eu esqueci. Bom, mas, enfim, o que eu gostaria de chamar a atenção, no primeiro aspecto, para a linguagem, para a manipulação da linguagem, como eu disse. Eu acho que me parece sempre um diálogo com um estilo diferente. Essa paleta de estilos que o Lucas utiliza no livro se mostrou surpreendente, porque ele não mimetiza o estilo dos escritores, os quais ele colocou como abertura da peça. Mas ele procura reescrevê-los de algum modo, porque eu acho que essa história de que cada geração tem que partir do zero, eu acho isso uma grande tolice. Eu acho que a literatura ela se faz muito com diálogo com a literatura já feita. Não acredito mesmo que haja... As vanguardas estão aí para provar isso. Quem consegue hoje ler um poema dadaísta é muito chato.
ou mesmo os beats que escreviam um pouco sem pensar, essas coisas não ficam muito de pé. Então, eu acho que a literatura é um tremendo de um esforço de leitura até você escrever alguma coisa. E eu percebo que, nesse livro, há um grande esforço de leitura, de um acúmulo de leituras, mas cujos alicerces desse esforço não aparecem, que é a grande virtude do livro, fazer com que, ao escrever, você esconda as estruturas, assim como um arquiteto, quando ergue um edifício, ele esconde as vigas desse edifício. Então, isso foi a primeira impressão. Não é? Há outras, no aspecto, digamos assim, de conteúdo, o que me interessa muito na literatura, e que eu acho que ela está... que talvez a crise, porque acho que a literatura sempre viveu em crise, mas talvez a crise de recepção da literatura, mais do que a crise de produção, ela venha de uma certa blindagem do que a gente costuma chamar de lugar de fala. Como se eu, por exemplo, que sou da classe média, branco, não sei o que, heterossexual, pudesse só falar a meu respeito. Eu comentava com o Lucas, o dia que a gente se encontrou, que a literatura não é só a crônica da minha angústia, não, e tampouco é uma documentação da minha vida. Ela é mais do que isso, ela tem que ser mais do que isso. E no livro do Lucas, nesses contos, vocês perceberão que há uma invasão desse lugar de fala. Essa invasão me interessa. Porque ele está dizendo ali, ele está entrando no lugar desse pai que leva o filho para uma espécie, para um ritual de iniciação, né? Quer dizer, ele vai levar o filho para a zona, para perder a virgindade e tal. E por aí vai. Quer dizer, vamos dizer, esse risco que o escritor corre ao se colocar no lugar do outro, para mim, é o que, vamos dizer assim, torna a literatura mais interessante. Entendeu? Claro, eu não estou indo contra nenhum tipo de literatura que é reivindicatória ou literatura identitária, não é nada disso. A questão é que eu acho que você, ao escrever, você tem que oferecer e dar muito mais do que você sabe. Porque, senão, por exemplo, o primeiro livro do Lucas, Em Conflito com a Lei, é um livro mais documental. Ele, por razões de trabalho, ouvia menores infratores, delinquentes, sei lá o quê, e fez um livro mais documental. Embora haja ali um trabalho de linguagem apurado. Mas, nesse livro, o salto foi bem mais arriscado, entendeu? Mais ousado. E ele entra nesse lugar que não é o lugar dele, é o lugar... Entendeu? Não é o lugar dele, é o lugar de um outro. E eu acho que a literatura é isso. Você tem que colocar mais, assim, porque tem algumas coisas que, assim, de conteúdos inaceitáveis na arte, mas que, se não for assim, não é arte, é outra coisa. Então, eu acho que esses 10 contos, além de ter um jogo de espelhamento com os textos, os textos que servem de epígrafe, por exemplo, o último e belíssimo conto, que é A Última Cabra, é um jogo de espelhos, tem tigres. É claro que a própria epígrafe já dá um pouco a chave do que será o conto. Uma epígrafe de um poema do Borges, né? Então, só que isso transplantado para o Bom Retiro, para um jogo que eu nem sei como é que chama o jogo, Gangue-Bom, como é que é? Chica-Bom? Não sei. Bagatchau. Bom, enfim, entendeu? Então tem essa coisa. Então eu achei que há essa pluralidade que poderia afetar a unidade do livro, não afetou, acabou amarrando muito bem, eu achei de uma forma muito boa os contos. Só para terminar essa primeira fala, eu queria dizer o seguinte, o Lucas começou a falar do Tapera, da resistência, de publicar um livro, como o Maluf falou. Sim, tudo bem, eu acho o seguinte,
a gente publica o livro. Eu gostaria muito que o livro não morresse na hora da publicação, não é? O Nuno Ramos tem uma coisa que eu acho engraçado, que ele fala assim, que a arte, ele está falando das artes plásticas, o vinho da vernissagem é morno, porque a arte já nasce e morre, morta. Quer dizer, é como se você tivesse... Aqui a gente está celebrando o nascimento de um livro, mas a gente que vive de arte sente esse isolamento, essa falta de leitura depois. É depois que o livro tem que ser lido. Então, eu espero que não seja uma cerimônia que não seja uma cerimônia não seja um velório, que seja uma cerimônia de batismo e que as pessoas leiam os livros, porque eu acho que é só na discussão e no diálogo que a gente vai poder ter um pouquinho mais de criar uma dinâmica pública da literatura, que é o que está faltando no Brasil. A literatura não representa nada no Brasil, ela não é mais uma arte pública, há muito tempo que ela não é. E eu acho que esse livro, como o livro da Cristina, que eu li antes do prêmio, então eu posso falar sobre qualquer suspeita, né? São livros que mostram, que trabalham um pouco isso, que levam um pouco a uma discussão, mas uma discussão que termina, parece que, quando a porta do Taperá fechar e todo mundo ir para casa. Cris, aproveitando esses ganchos do André, você acha que, dentro dessa construção que eu fiz em cada um dos textos, deu conta desse distanciamento, de mostrar essa pluralidade de vozes? Uma das inseguranças que eu tive, mas por horas superadas, era sobre a pluralidade de textos, a diferença, e na hora de... Para mim, fazia muito sentido todos eles pertencerem à mesma obra, mas a insegurança que eu tinha era de um leitor olhar e falar, mas o que tem a ver um com o outro? Será que realmente existe essa questão de unicidade que faz com que eles estejam numa obra? Você acha que isso deu conta? Você pode até me desmentir aqui e falar, não, acho que você cagou de ter juntado todos esses textos no mesmo livro, mas de que forma que você vê a questão de fazer contos, inclusive, de estilos diferentes na mesma unidade? Eu vejo, sim, uma unicidade, vejo uma ligação, mesmo que, às vezes, muito sutil, entre contos muito diferentes, uns entre os outros. Eu acredito que alguns pontos, para mim, que ficaram muito claros, um humor muito interessante. Eu ri muito com muitos textos, embora você tivesse, às vezes, narrando uma guerra super sangrenta, um momento sanguinário, né, de faca no ventre, mas eu tinha rido muito alguns instantes antes, então você soube dosar isso. Eu acho que esse humor está muito bem colocado no livro. A questão estética, a questão dos carros, os Passats, os Fiats, que mais que aparece? Tem Opala. Isso eu vi em vários, eu adorei isso. Isso é coisa de menino, mas eu adorei. Enfim. Essa coisa dos automóveis, essa coisa... E até o que eu ia falar, né, mas a gente já vou embutir aqui, a questão do seu flerte com o fantástico / fantasmagórico que eu falei. Eu gostei disso também. Isso ficou bem forte no conto 15 watts, que eu particularmente gostei muito, fiquei apaixonada. E queria perguntar também para você, como é que você dosou isso no decorrer do livro? Você também se permitiu, né? Porque você fala de uma realidade muito crua, muito exata da metrópole, mas, ao mesmo tempo, você joga ali, de repente, você se dá a liberdade de jogar algo totalmente... que seria caracterizado como fantástico. E a coisa cai muito bem, né? Não se cria um conflito por causa disso, ou do tipo, nossa, o que é isso? Esse cara está louco, não tem nada a ver. Ficou muito, muito bem inserido. Eu queria saber o que te levou a isso também, na composição, né, da obra, enquanto você pensava os contos. Uma das temáticas recorrentes é a realidade burocrática. Tem pelo menos 2 ou 3 contos, mas dá para notar bem 2,
que é a realidade burocrática, que é uma realidade que eu conheço, a realidade das repartições. Eu sou funcionário público, então eu conheço de perto. Como eu trabalho com isso, então eu estou bem familiarizado. Mas a função burocrática nessa construção do livro foi uma função quase fantástica. E aí eu pego de uma das minhas maiores referências literárias, que é o Murilo Rubião, que ele trabalha com o mágico e com realidades do funcionário público, que é uma grande tônica dos nossos escritores. Tem muitos deles que eram funcionários públicos também. Isso eu repito todo dia para ficar um pouco menos triste. E é isso, mas eu aproximo o burocrático do fantástico. Eu trabalho com essas duas coisas, porque, para mim, o burocrático é a manifestação real do que a gente chama de fantástico. Eu acho que são duas coisas que elas conversam muito. Elas operam da mesma forma. Eles causam o mesmo sentido de absurdo, da mesma forma, sem tirar nem pôr. Eu vejo que o burocrático ele tem aquela questão de você se deparar com ele, e aí seria sei lá, um método tradicional de uma literatura fantástica que se costumava chamar de um realismo fantástico. Ele é realista, mas tem esse componente de fantástico instrumental. O componente não é para dar o susto. O fantástico não é para dar o susto, mas ele está ali para seguir uma função. E a função que o burocrático segue é a mesma, que você está vivendo a sua realidade normal, você se depara com esse fantástico ou com esse burocrático, e você aceita as regras que ele está, e você segue vivendo a sua vida da mesma forma, só que agora afetado por ele. Então, eu trabalhei essa tentativa de dosagem entre o que seria mais historicamente dito como realista com o que é fantástico, foi para mostrar, não, na verdade é a mesma coisa, e a gente tem na vida real algo que é muito mais fantástico do que as pessoas costumam reparar, que é o rolê burocrático. E essa questão de ver o humor mesmo nessa guerra sanguinolenta tem um pouco a ver com a forma como eu mesmo lido com o mundo, que é usar o humor para sobreviver. É uma questão de você rir da desgraça, porque é assim que a gente vai resistindo, que a gente vai lidando com tudo. Acho que é por aí. O André, ele me falou... Depois eu até usei, pelo menos, a ideia no release que eu criei, e alguns de vocês já devem ter recebido. Se vocês não assinam a newsletter do Projeto Álbum de Família, é um convite para vocês, que são e-mails que eu mando a cada 15 dias com um conto baseado em uma foto antiga da minha família. E esse é um projeto que ele é regular, que ele, como a literatura tem, cada projeto tem o seu tempo. Esse livro, A Última Cabra, eu recebi o ok do meu editor em janeiro de 2018. A gente pode revelar essas coisas de contrato? Eu recebi o adiantamento, e aí, durante o ano, ele foi trabalhando no texto. Mas é um livro que ele tá escrito desde antes. Mas o que eu estou escrevendo regularmente e saindo, por exemplo, é esse álbum de família, que quem assina recebe por e-mail a cada 15 dias um conto. E, enfim, tem outras obras sendo construídas também, mas é só para falar um pouquinho sobre algo que, às vezes, as pessoas não estão muito familiarizadas, que é o tempo da literatura. Que o tempo de você criar e editar e produzir, ele não necessariamente ele coincide com o que você está fazendo atualmente. Tem muitas coisas que eu coloquei no texto que eu não falo que eles ficaram datadas, nem que elas ficaram velhas, e nem que eu me arrependo de ter deixado, mas hoje eu não escrevo mais dessa forma, e é bom que ele esteja documentado, que enquanto eu construí ele escrever dessa forma. Enfim, essa digressão toda começou eu falando que talvez alguns de vocês tenham recebido o release por e-mail, e nesse release eu aproveitei uma ideia que o André Nigri ele tinha dito para mim na primeira vez que a gente se encontrou depois dele ter lido, e eu não lembro se essa foi uma frase literal dele ou se foi só um trato meio literário, meio marqueteiro que eu coloquei no texto para mandar e divulgar. Que ele falou que ele conseguiu ver nos contos um Brasil arcaico, um Brasil bárbaro, a questão numa realidade anticivilizatória,
em locais diferentes dos bolsões de miséria, onde vulgarmente, onde comumente a gente começa a colocar. A gente sabe o clichêzinho do sertanejinho, coitadinho, escreve sobre isso, conta uma historinha triste sobre essa realidade. Ele falou que ele sentiu foi um deslocamento, e eu concordo com essa leitura dele de alguma forma, um deslocamento do que seria o bárbaro, mas nos lugares em que eles são vendidos como civilizatórios. Tudo bem que esse debate barbárie civilizatório está bem datado, mas só a título de pedagogia, de didatismo, para explicar mais ou menos essa contradição que ele falou, de encontrar em realidades que, não, essa coisa seria, que civilização, que evolução, mas, na verdade, a barbárie está nesses lugares. E eu queria que o André falasse um pouquinho disso, pelo menos para eu entender melhor, porque o que a gente conversou foi muito por cima, e para antecipar para vocês um pouquinho o que pode ter na leitura de vocês do livro. Então, eu acho que um conto que ilustra essa interpretação que eu tive, é o conto A Fila, cuja epígrafe é de uma música do Milton, né? Que diz assim: a cidade é moderna, dizia o cego ao filho. Quando eu li essa epígrafe, não sabia claro, eu tinha que ler o conto, mas eu não entendi muito bem. E aí eu escrevi um negócio que eu acho que é essa sobreposição esse enclave atrasado, bárbaro, que existe no Brasil, em toda parte, não apenas nas periferias ou no interior do Brasil, enfim. Basicamente, o que eu escrevi, que eu acho que talvez dê uma ideia do que eu quero dizer, é o seguinte. Eu escrevi assim: o mesmo funcionário judiciário Oscar, eu estou falando desse conto, A Fila, vê algo sendo transmitido como a sua incorporação na fila de aposentados, pensionistas do outro lado do prédio da instituição. Pois se a cidade moderna, como diz a música do Milton, ela também é cega, ela é cega também para os que não enxergam que um dia serão eles a padecer naquela fila que se forma desde muitas horas antes para se receber benefício. E aqui se joga o jogo retórico do jargão jurídico, que é isso que você estava falando. Esse jogo retórico do jargão jurídico é escamotear, ou melhor, para sermos precisos, com denominações dessas narrativas, manipular a linguagem, de modo a dispor que as coisas e os privilégios se perpetuem. Eu acho que é isso. Para mim, o Brasil é isso. Há um falseamento do discurso de modo a ocultar a desigualdade. Nesse sentido, que eu quero dizer que esse Brasil arcaico, que a Cris chama a atenção para os elementos, que também me chamou muita atenção. Não é só coisa de mulherzinha, não. É que é o Chevrolet, o Chevette, porque eu sou da época do Chevette, eu tive um Chevette. Essas coisas realmente se inserem. O motorista de caminhão que está numa chuva parecida com essa que caiu agora, o motorista e o Chapa andando, né, aqui para São Paulo. Então, eu acho que o tempo todo é isso. Quem observa a cidade, a cidade mais rica do país, vê o tempo todo esses enclaves dentro da cidade. E eu acho que esse olhar aguçado é que mostra essa camada, que não está nem... Ela não está sob a superfície, ela está na superfície. Ela é muito visível, como nesse conto. Porque eu falei até com o Lucas ali fora, é engraçado esse conto, né? Porque o cara está olhando lá a fila dos aposentados e agora vai se passar uma reforma da Previdência, que sabe-se lá quando, não é? Vai ter que botar, como disse um amigo meu, caixas eletrônicos em cemitérios, porque quando é que você vai se aposentar? Os memes, que é a forma de comunicação moderna. Hoje eu vi um meme que era que a única pessoa que vai se aposentar vai ser a menina Maísa, do Silvio Santos, porque é a única que vai ter tempo de serviço, se passar essa reforma. Enfim, para não ficar muito... Vocês não leram ainda, e a gente vai ficar falando sobre um livro que vocês não leram. A gente está tentando conversar de uma forma que fique menos maçante possível. E
e também não se estender muito tempo. Eu acho que a gente já pode partir para aquilo que a gente chama de considerações finais, só para dar uma amarradinha no que a gente conversou. E se tiver alguém no público que queira se manifestar, porque aqui, numa tradição taperense, é a participação do público. E aqui a gente tem, inclusive, pessoas que participaram da feitura da obra, talvez tenham coisas que gostariam de falar e passaram batidos pela gente. Mas vamos, nós três aqui, encaminharmos para o nosso encerramento. A minha foi feita porque mesmo a minha apresentação já foi um pouco disso. Esse tom de agradecimento, que é o tom que eu quero impor aqui. Impor não, mas propor para vocês. É muito bom estar cercado por pessoas queridas hoje. Tá bom? Obrigado. Bom, já que você tocou nesse ponto, e eu também estava pensando nisso, eu queria, na verdade, perguntar sobre isso. Que eu sei que o Arthur e o André participaram, né, como, não sei se coeditores, como é que foi isso? E eu já sei que isso também vem de um tempo, que vocês meio que, né, têm esse costume de ler uns os textos dos outros, exatamente. E aí eu queria saber exatamente, eu consegui, assim, eu digo que em vários momentos do livro eu consegui ver o olhar, né, dos três, um pouco como eu conheço como escritores e eu queria entender como é que vocês pudessem contar, ou você mesmo contar, como é que foi esse, que é bem interessante, né? Algo que também não é corriqueiro. Então, como foi trabalhar dessa forma com vocês três? Na prática, a gente fez um intensivo que eu acabou indo pelos meus contos, que eles eram um pouco mais longos quando a gente estava nessa construção. A gente trabalhou no Meu Última Cabra, a gente trabalhou no Eu Queria Que Este Livro Tivesse Orelhas, do André, e no Corpus, do Arthur, que vai ser lançado no segundo semestre, outubro? Entre outubro e dezembro. Foi um livro, inclusive, que ele ganhou o edital da Prefeitura de São Paulo para publicação de obras. E, como os meus eram maiores, então a gente dividiu o trabalho em 10 semanas, cada semana a gente lia um conto meu, alguns poemas do Arthur e 1, 2 ou 3 contos, dependia do tamanho do conto do André. E tendo como pressuposto que é melhor que a gente bata do que saia um livro ruim e ele apanhe lá fora. Eu acho que os 3 livros eles ainda tem coisa que ele deve apanhar depois da publicação, mas o que era mais grotesco com certeza a gente tirou da nossa criação. E é isso, é uma questão de ter uma leitura franca, uma leitura de quem a gente confia, de alguém que saiba qual que é o projeto literário das outras pessoas, para que as críticas sejam embasadas naquilo que a gente pretendia fazer, não só no que foi feito. E era uma troca de semanalmente, que a gente focava uma imersão nos textos, e fazia tanto uma leitura crítica, que é inclusive um ofício que a gente faz de leitura crítica de originais, com esses pressupostos, a gente já tendo esse tipo de leitura, como também uma concepção editorial de onde você quer chegar com isso, como que você vai fazer com isso. Basicamente pegar filtrar baseado nas nossas experiências e bater no texto. E cada o Arthur é poeta, basicamente poeta. Ele foi lido por 2 prosadores que não entendem nada de poesia, mas que ainda assim teve coisa para oferecer, porque a gente sabia pelo menos os efeitos que ele queria bater. Ele entende mais de prosa do que a gente de poesia, muito mais. E então a leitura dele foi muito mais proveitosa da gente, pelo menos é essa percepção que eu tenho. E é isso. Vocês querem complementar? Vocês querem dizer mais alguma coisa além do que eu disse prático disso? Então, como foi feita essa leitura anterior à publicação, eles inclusive foram convidados pelo Marcelo da Reformatório a configurarem como editores do livro, porque de fato o trabalho que eles fizeram foi um trabalho editorial prévio. E aí, depois, sob a supervisão editorial, a gente deu as afinadas para a publicação final. É isso, foi uma das parcerias que eu estou com esses meus 2 irmãos, além da Revista Lavoura, além dos eventos, e vivendo junto, respirando literatura 24 horas por dia e sendo Lavoura, subtítulo Um Punhado de Idiotas.
André? Então, eu vou fazer minhas considerações finais, que seriam as considerações iniciais, mas serão as finais. E... tudo bem? Aí, é o seguinte, eu acho que assim, não quero ser snob aqui não, mas eu me lembrei de um texto do Roland Barthes, que ele diz o seguinte, que existem dois tipos de textos literários, os textos clássicos e os textos escrevíveis. Então, eu quero fazer um convite a vocês. O texto clássico é aquele que convida o leitor a ficar no seu interior, de uma forma passiva. É um texto de um Balzac e tal. A literatura moderna, aquela que me interessa, contemporânea, ela é feita desses textos que, ao contrário dos clássicos, convidam o leitor a participar dele, não é? A preenchê-los e abandonar essa posição passiva de um texto clássico. E eu penso que os textos do livro do Lucas são dessa segunda natureza. Então, no momento que a gente está vivendo e que a literatura muitas vezes se rende a certezas muito marmóreas, a essa documentação a que eu me referia, eu queria, como um prefaciador ao vivo, né, o primeiro caso disso, convidar os leitores a participar, a interrogar esse livro, que eu acho que vale muito a pena. Obrigado, André, obrigado, Cris. Se tiver alguém que queira perguntar alguma coisa, fazer alguma observação. Ah, claro, pode fazer, claro. Eu só queria fazer uma colocação em relação à questão do lugar de fala, porque eu acho muito interessante que sempre as pessoas que criticam o lugar de fala são pessoas que não têm, assim, que são as pessoas que sempre tiveram lugar de fala, né? Então, eu acho isso muito louco, eu queria colocar isso, principalmente porque, assim, a gente está num lugar em que as pautas identitárias estão sendo massacradas e a gente, do nosso lado da trincheira, acho que a gente tem que realmente repensar se a gente vai agora se colocar contra isso. Inclusive, assim, você olha a estante da Reformatório ali, desculpa a crítica, mas, assim, tem 24 títulos, só 4 são escritos por mulheres. Enfim, eu acho que é uma coisa de reforçar ainda o papel da mulher na escrita. Desculpa, Lucas. Eu só acho que a gente realmente tem que reforçar isso, entendeu? E continuar reforçando, e não pode deixar esse debate morrer. Eu sei que a gente está entre amigos e pessoas que mais ou menos têm uma colocação do mesmo lado, mas você criticar o lugar de fala nesse espaço e nesse momento, assim, eu acho que é uma coisa que não dá para deixar passar, e por isso que eu resolvi me colocar. Enfim, desculpa desvirtuar a discussão, mas achei importante. Inclusive, assim, é isso, basicamente. Oi. Eu fiquei bastante incomodada com isso também, mas eu acho que eu entendi que o que você estava querendo dizer era sobre falar sobre a experiência do outro. E eu acho que isso é lógico, qualquer pessoa que estiver fazendo ficção vai fazer isso. Só que isso é diferente de invasão de lugar de fala. Acho que isso é uma pontuação importante, assim. Porque você escrever sobre o outro não é você escrever como se você estivesse na experiência do outro. Acho que é meio isso. Acho que a palavra-chave é alteridade, em vez de invasão de lugar de fala. E que a alteridade não é se valer da voz do outro para falar. Ter empatia pelo outro. Claro. Não sei nem se precisa de microfone. Tá gravando? Ah, é muito tonta a minha pergunta. Mas que você usa várias epígrafes e as epígrafes são muito legais. Ali tem uma epígrafe do Mayakovsky, né? E qual é que é? Eu vi, eu acabei de ler o primeiro conto. O primeiro conto parece maravilhoso. Obrigado. Seria muito melhor se eu tivesse lido antes, seria. Mas o texto parece ótimo, né? Parece que é um pai querendo
levar o filho para o rolê e tudo mais. E a gente vê isso lá pela 10ª página, isso é uma surpresa. E eu achei bem engraçado isso aí. Mas eu realmente fiquei intrigado por causa das epígrafes que você usou. Você quer saber especificamente o que, como que eu escolhi? Do Mayakovsky. Você viu qual que é a do Mayakovsky ou não? Ó, do Mayakovsky, ela está na página 61. É um poema dele. Não consegui ler, desculpa. Você não conseguiu? Não, imagina. Eu vou te falar. Ela faz parte de um poema chamado Manhã. A chuva lúgubre olha de través, através da grama magra, os fios elétricos da ideia férrea, colchão de penas. Esse conto, que é o Elogio à Escatologia, é o único que tem 2 epígrafes. É uma epígrafe do Mayakovsky e uma epígrafe do Guimarães Rosa. Esse rolê das epígrafes, elas são chaves para você entender o próprio texto, são chaves para entender o texto. Há epígrafes que elas funcionam para outros textos também. Essa que o André citou, do Milton Nascimento, A Cidade Moderna, dizia cego a seu filho, ela está no corpo do texto desse conto, do Elogio à Escatologia. Esse conto, Elogio à Escatologia, ele conversa com um conto do Guimarães Rosa. Não vou dizer que é uma versão dele, mas é uma leitura um pouco moderna dele. E conversa com o Mayakovsky do teatro, o Mayakovsky da Rebelião dos Objetos. E o que acontece um pouco nesse texto é isso: é a cidade mostrando que a cidade é mais forte do que quem está passando por ela. Então eu peguei um poema que ele tinha umas ideias férreas, umas ideias de objeto, de fios, para representar a cidade. Foi a escolha da epígrafe do Mayakovsky nesse conto dá conta de tentar, ou pelo menos tenta dar conta de mostrar essa questão dos objetos. Eu queria só fazer uma breve colocação em cima do que você falou. Eu, como autora da Reformatório, né, e mulher aqui, achei super bem colocado o que você levantou, né, e tal. Só também colocando um pouco do lado do que eu vejo do lado de dentro, sabe, da editora também, até porque eu não preciso defender a editora, eles podem se defender muito bem. Mas tem algumas questões. Eu não cheguei a contar mesmo o número de autoras, não cheguei a ver. Mas, digamos assim, que da parte da minha vivência na Reformatório, olha, eu vou te falar, foi uma das poucas editoras que se dispôs a ler meu primeiro livro de contos, que era bem experimental, um trabalho bem que eu fui bem livre naquilo que eu queria fazer. E a Reformatório foi uma das poucas que se dispôs e que quis trabalhar comigo. No 8/7, que é um livro que eu trabalho com várias temáticas atuais, mas que muita gente considera polêmica, falo de poliamor, falo de relações entre pessoas do mesmo sexo e falo sobre espiritualidade e tal. Eu também tive as portas bem abertas na Reformatória, total liberdade de criação, não tive nada de interação do tipo, não, isso aqui vamos dar uma maciada, porque... Então, assim, digamos que como autora também posso dizer que eles, né, lógico, a sociedade é machista, o mundo editorial é machista, e o que eu sei também, por parte de vários amigos editores, não só o Marcelo, o número de originais que ainda chegam para as editoras, o número de mulheres que mandam é, infelizmente, ainda bem menor. Não sei quanto, 30%, 40%. Então, isso também acaba, né, a gente tem que ainda estimular as mulheres a escreverem, a gente precisa ter mais escritoras e tal. Então, só para, né, compor assim, o cenário também, para não parecer que também é um terreno super machista de chicotada. E que a gente, lógico, não é tudo também um mar de rosas. Não vou dizer que também... Nem eu também não tenho crítica nenhuma, não é isso, mas só para você saber também como é mais ou menos o contexto, né, de publicação e tal. Pode. O microfone. Obrigado. Pois é, a Cris falou, é menos que isso, menos de 30%. A gente tem tentado um esforço para equilibrar este número, e isso... independente de qualquer coisa, eu acho que o microfone é um bom lugar de fala. E acho legal que você tenha falado. Agora, quando o André falou, a nós interessa a literatura, né? A boa literatura, a literatura contemporânea, né? Seja de onde ela vier,
se ela vem de uma mulher, se ela vem de qualquer minoria. O caso da Cris aqui, a gente está trabalhando uma manifesta, né, Cris? Uma manifesta da Luz Vermelha, né? Numa causa que eu acho até ruim chamar assim, mas das minorias LGBT. A Reformatório tem aquele logo ali de portões abertos para todo mundo. A gente espera que venham mais mulheres, a gente espera que venham pessoas de todo canto, só que a gente espera também que venha boa literatura. Isso, para nós, é o primordial. Só para tentar dar uma amarrada, fica uma experiência da gente enquanto uma revista feita por 3 homens. Uma revista que teve muita dificuldade em receber texto de mulher. A gente teve que recorrer a outros expedientes para receber texto de mulher. Então, é aquela coisa... a gente teve que fazer busca ativa. A gente passivamente, a gente não recebia texto de mulher. A gente recebia coisa de 20%, 15% de textos de mulher, porque a gente começou a tentar entender qual era o problema. Será que a gente não estava penetrando nesses lugares? Será que tem menos mulheres que escrevem? O que acontece? Qual que é a questão? E a gente percebeu que, mesmo sem conseguir fazer o diagnóstico e entender o que estava acontecendo, e tem toda a questão das atribuições, da dupla jornada, da responsabilidade maior das mulheres, a gente percebeu que, se a gente ficasse só esperando vir mais textos de mulheres, a gente não ia conseguir. Então, é uma coisa que eu acho que eu lamento, e se a gente insistir no modelo em que vai só esperar e não a gente ir atrás, a gente não vai receber, vai continuar nessa. Na Lavoura, eu quero compartilhar o expediente que a gente lançou mão para chegar a mais mulheres. Nós somos 3 editores homens hoje. A gente já teve 2 editoras mulheres, mas hoje nós somos 3 editores homens. A gente começou a convidar curadoras mulheres, cada vez mais mulheres, porque a gente sabia que, a partir daí, a gente ia trazer mais. Então, talvez algumas ações nesse sentido ajudem a equilibrar. Quando a gente fez um evento aqui na Tapera mesmo, em outubro passado, que era um evento sobre os 40 anos da publicação do Copo de Cólera, do Raduan Nassar, a gente convidou mais convidadas mulheres do que homens, e elas não puderam, e tem todo um problema de... Depois eu queria ouvir você me explicando isso, Maria, explicando para a gente qual que é a questão. Tem como passar um microfone lá para trás, para a Maria, por favor? Inclusive, como a gente chegou nisso, depois eu conversei, inclusive, com a Maria, foi a questão de, para ela ter paridade de sexo, pelo menos, em eventos, ela tinha que convidar cerca de 70% a mais de mulheres para chegar em 40% real, por conta de determinados problemas estruturais. Então, na busca por autoras, a gente não pode esperar que elas cheguem até a gente. Acho que a gente tem que... É um movimento que tem que ser mais ativo. Essa que é a questão. Eu acho que, compartilhando essa experiência da Lavoura, a gente só chegou em mulheres quando a gente parou de ficar esperando que elas chegassem até a gente, quando a gente foi atrás e abriu as portas nesse sentido de falar, claro que não vai chegar, a gente tem uma série de problemas estruturais que eles vão ser reproduzidos em todos os segmentos. O segmento da arte, por mais que a gente mais desconstruído, etc., mas a gente vai reproduzir o machismo da mesma forma, só que revestido com uma roupagem para frentex, de esquerda, e isso não adianta. A Maria, eu vou apresentá-la. Ela é uma grande amiga minha, e ela é do movimento feminista. Ela tem uma tese de mestrado sobre aspectos da Lei Maria da Penha, e ela é ativista no sentido de procurar cada vez mais equiparar lugares. E eu queria só que você compartilhasse um pouco de o que, na prática, vocês conseguiram de remédio para tentar equiparar. Eu acho que isso será uma lição para todo mundo que sofre e que, pelo menos, está disposto a tentar
ver como é que a gente tenta consertar essa falta de equiparidade. Antes de mais nada, acho muito lúcidas as suas palavras. Em parte, o que eu vou falar aqui é bastante repetindo o que você disse. Eu transito entre o mundo corporativo e o mundo acadêmico. E na academia, particularmente no universo jurídico do direito, a gente também tem uma proeminência muito grande de homens nos lugares mais importantes de poder. Então, se você olha para o quadro de docentes nas universidades, talvez você encontre paridade, mas quando você olha para os professores titulares, para aquelas pessoas que conseguiram progredir na carreira, são, em sua maioria, homens, né? No universo corporativo, a mesma coisa. As licenças maternidades acabam sendo um pedágio que a gente tem que pagar. Existem algumas pesquisas recentes de núcleos da Fundação Getúlio Vargas falando que 50% das mulheres que pediram licença maternidade foram demitidas depois de 2 anos, né? Então, a respeito dessas questões de eventos, é uma dificuldade que a gente enfrenta em vários aspectos. E foi uma sugestão que eu apresentei ao Lucas, é algo que eu tento fazer no ambiente em que eu coordeno e também nos eventos acadêmicos. A chance de uma mulher dizer não para um evento é muito grande, seja porque é a atribuição dela levar o filho na escola, trazer da escola, ela sente como atribuição que ela precisa gerir a sua casa por conta de uma lacuna deixada pelo companheiro, né? Que a mulher ela preenche essas lacunas e muitas vezes por sentir que é seu dever, né? Ou então a negativa para o evento vem no sentido de que a mulher não se julga apta o suficiente para ir para aquele espaço. Fala, não, eu não vou ter tempo de me preparar, então é melhor que eu não vá. Não, eu sei muito pouco sobre isso. Assim. No ambiente universitário, assim, eu estou falando de cursos de pós-graduação, a gente ouve muito de possíveis professoras falando, não, eu não posso dar essa matéria porque eu só trabalho com isso há 2 anos. E os homens falando, não sei muito sobre isso, mas vamos lá. Enfim, então a gente tem, concordo com o Lucas plenamente quando ele diz que a busca tem que ser ativa. Então, você tem que ter uma pauta, falar, igualdade de gênero é importante para você? É importante para a sua instituição? Bom, então vamos agir conforme essa convicção, né? Então, vamos criar mecanismos para fazer isso acontecer. Então, é isso, talvez ter uma lista maior de mulheres do que uma lista maior de homens para os eventos, ou então ter outras agendas para conseguir aproximar mulheres, deixar os ambientes de fala mais seguros, deixar os ambientes de crítica mais seguros, né? E é isso, enfim. Claro. Oi, desculpa, mas eu acho que segurança é uma coisa que ninguém mais quer, sabe? Eu acho que ninguém mais com bom senso quer segurança. Tipo, nós estamos, assim, nos limites. Eu, como apresentador e produtor de um programa de rádio sobre 2 anos, sobre literatura, depois eu me vi com mais companheiras, minha namorada e outra mulher e outra mulher. Eu vi naquele tempo que o que eu estava fazendo era extremamente machista. E isso me doeu horrores, doeu absolutamente horrores, ainda me dói, sabe, assim, até o fundo das almas, assim, ó, tipo, saber que eu ainda sou machista, sabe, mas, tipo, o espaço de segurança não existe mais. Tipo, quem busca segurança é uma pessoa que é alguém que é totalmente iludido com o status quo. Nós abandonamos o status quo. Nós temos que partir guerra, sabe? Infelizmente é isso. Dentro de nós mesmos, eu digo como homem, sabe, assim, que eu não consigo entender nada, mas eu sinto como se eu tivesse que revolucionar tudo. E isso dói horrores. Mas acontece que espaço de segurança a gente não tem mais.
não existe mais segurança. Se quer fazer poesia, quer fazer prosa bem feita, infelizmente, é guerra. Mas eu sou, lógico, a favor, porque eu acho que eu aprendi muito nesse processo todo, de mulheres estando comigo, que tudo que eu sabia era pouco. E tudo que eu pensava era também pouco, sabe? E eu acho que vai por aí. Não, eu só ia dizer que, assim, o ano passado a gente fez um esforço tremendo para esse equilíbrio. Eu digo pela quantidade de obras que chegaram, e a gente publicou 11 mulheres e 8 homens, né? Foi o único ano em que a gente conseguiu publicar mais mulheres do que homens e tentando, de toda forma, buscar esse equilíbrio, né? Eu só ia complementar que, em 2015, né, quando você foi contemplado com o PROAC, 2016... 2015 e o PROAC. Eu fui jurado do PROAC naquele ano e a gente leu 171 obras. Eu lembro até hoje, porque 171 obras num prazo de 40 dias é algo inviável, né? 171 obras e 21 eram de mulheres. E, ainda assim, a gente tentou selecionar algumas mulheres. É claro, é estrutural, é tempo. Eu acho que todo o movimento, como a amiga ali falou, tem funcionado bem. Infelizmente, a coisa vai demorar. Eu sou esperançoso nesse sentido de que a gente vai conseguir chegar lá. E ali, do meu posto, eu não quero dizer que eu estou ali, sentado aqui nesta cadeira mais bonita e só esperando chegar as coisas e tentando fazer esse equilíbrio. Não, eu torço para que isso aconteça. Todos nós temos que ser ativos na luta. Eu tento ser a minha forma, né? Não que eu estou lá esperando, mas eu acho que, assim, infelizmente é triste, falta muito, né? Falta muito. Então, partindo dessas ações, assim, acho que uma hora ali vai bater mais coisas, vão chegar mais coisas. A mim, por enquanto, do meu lado aqui, interessa a literatura, boa literatura, né? Não, independente de onde venha. Eu queria só dar os parabéns pelo livro, está lindo, agradecer a Cris, o André, agradecer todo mundo. E pedir, mulheres, mandem mais originais. Pilar, para falar e a gente pode encerrar depois disso, sobe. Mas eu fico feliz que a gente tenha... Exatamente. Vamos lá. Boa noite a todos. Acho que alguns não me conhecem. Meu nome é Pilar Boom. Sou poeta, amiga do Lucas. A gente se conheceu... Nossa, estava fazendo as contas mentalmente uns 5 anos atrás, né? Num curso de escrita criativa e direitos humanos. E eu acho que nada mais justo do que a gente ter se conhecido naquele momento, em que a lavoura, acho que era só um sonho, né? Você falava disso, de ter uma revista. Não sei se era a lavoura já, mas você já falava sobre seus projetos. Acho que foi 2014. Várias coisas me passaram na cabeça. Obrigada pela sua fala, querida. Muito obrigada. Várias coisas me passam pela cabeça nesse momento. Sim, escrevemos muito. Vocês nem têm ideia de quanto as mulheres escrevem. E elas produzem diariamente. Só que quebrar essas gavetas que nos impedem, elas são difíceis. E a gente, infelizmente, precisa de espaços de segurança. Precisamos de espaços seguros, sim, para nos colocar no mundo, para falar, para criticar. Precisamos, por isso que existem saraus de mulheres, slams de mulheres. Por isso que existe o grupo da escrita criativa que funciona aqui na Mário de Andrade, só para mulheres. Gratuito, a cada 15 dias. Então, precisamos de todos esses espaços para a gente conseguir se colocar no mundo. Ainda é muito difícil, né? Falamos dessa atividade, que bom que ela exista, mas não só para mulheres. E aqui falo eu, uma mulher branca, para pessoas negras, para a população LGBT. Ainda tem muita coisa que a gente precisa ver.
E elas estão pipocando por aí. Afinal de contas, a periferia de São Paulo, uma das periferias mais produtivas do país. Quanta coisa a gente não tem produzindo aqui. Então, o convite que eu deixo para vocês é o seguinte: lugar de fala a gente tem. A gente precisa começar a ser ouvida. Os negros precisam começar a ser ouvidos, os LGBTs também. Então, o convite que eu faço para vocês é sobre essa simetria, que eu brinco nos meus cursos de escrita. São 2 ouvidos e uma boca, né? Então, vamos nos abrir inteiros em todos os poros dos nossos corpos, porque as pessoas estão aí no mundo. Vamos ouvi-las, senti-las, encontrá-las, porque é um confronto desses nossos corpos que vai mudar essa realidade que a gente está vivendo, que é dura, é triste. E ainda bem, Lucas, que você está proporcionando esse espaço para a gente poder conversar. Eu não estou proporcionando nada, é de vocês de direito. Vocês conquistam esse espaço e isso faz parte da luta de vocês. Eu fico muito feliz que o fim do meu lançamento... Eu fico muito feliz que o livro tenha... que o lançamento do livro tenha trazido esse debate, mesmo que tenha sido orgânico e vindo daí, não foi nada preparado, e é um espaço que é uma honra ter sido tomado por essa discussão, que é ótimo para vocês, que é ótimo para a gente aprende muito ouvindo isso, a gente tem que ouvir, aprender, e é isso. Mas muito obrigado. Agora a gente tem que encerrar até pensando no tempo, porque o pessoal da Tapera também tem que ir embora depois das 10, e agora eu vou autografar os livros, e a gente vai seguir a noite. Oi? Fazer fotos, ótimo. Outra coisa muito importante, tem 2 cachaçinhas que eu trouxe ali, e vocês estão servidos e fiquem à vontade. Vamos tomar? Outra coisa. Aqui... obrigado, Vivi. A Pera não cobra nada para os eventos aqui, mas a gente sempre passa essa caixinha de doação para a gente manter em pé esse espaço, que é cada vez mais importante. Tá bom, galera? A gente vai circular, contribuição voluntária, a gente se encontra na mesa de autógrafos. Muito obrigado por vocês estarem aqui.